Resumo: Construtivismo na sala de aula César Cole, sobre a obra. Objetivo do livro: ressaltar pontos importantes relacionados à concepção construtivista no processo de ensino e aprendizagem. Construtivismo: concepção segundo a qual os conhecimentos são ativamente construídos no contexto da interação com as pessoas e objetos. A abordagem construtivista pressupõe a necessidade de se compreender os conteúdos de aprendizagem como produtos sociais e culturais, o professor como um agente mediador entre indivíduos e sociedade, e o aluno como aprendiz social. O capítulo 4. O que faz com que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares? A natureza ativa e construtiva do conhecimento, Teresa Mauri. Algumas concepções de aprendizagem e do ensino escolar mais habituais entre os docentes. A aprendizagem escolar consiste em conhecer as respostas corretas para as seguintes perguntas formuladas pelo professor. O ensino proporciona aos alunos o reforço necessário para obter essas respostas. A aprendizagem é vista como a aquisição de respostas adequadas graças a um processo mecânico de reforços positivos ou negativos, certo ou errado. Resposta correta reproduz fielmente o objeto de estudo. 2. A aprendizagem escolar consiste em adquirir os conhecimentos relevantes de uma cultura. O ensino proporciona aos alunos a informação de que necessitam. Os alunos são processadores de informação. Os professores são capacitados como informadores e oferecem múltiplas situações de obtenção de conhecimento. A aquisição de conhecimento é concebida como um processo de cópia, reproduzir sem mudanças a informação. Processo básico de aprendizagem, a repetição do que se deve aprender. 3. A aprendizagem escolar consiste em construir conhecimentos. Os alunos elaboram, mediante as atividades pessoais, os conhecimentos culturais. Por tudo isso, o ensino consiste em prestar aos alunos a ajuda necessária para que possam ir construindo-os. A construção dos conhecimentos. Aprender algo equivale a elaborar uma representação pessoal do conteúdo, objeto de aprendizagem. Essa representação acontece em alunos com conhecimentos que lhes servem para enganchar o novo conteúdo e lhes permite atribuir-lhe algum grau de significado. Os alunos são construtores ativos e os professores se ocupam de ensinar-lhes a construir conhecimento. A aprendizagem pressupõe entender o caminho pelo qual os alunos elaboram pessoalmente os conhecimentos. Ao aprender, o que muda não é apenas a quantidade de informações que o aluno possui, mas também a sua competência, a qualidade do conhecimento que possui e as possibilidades pessoais de continuar aprendendo. A natureza ativa da construção dos conhecimentos. Os alunos são ativos quando perguntam ou observam atentamente para conseguir representar como contar, como ler ou superar um obstáculo. Abordam os problemas apresentados perguntando a outros, pedindo ajuda a alguém mais especializado. Ao observarem um conflito entre colegas, interrogam-se sobre suas razões, podem opinar sobre o que é certo ou errado, observam diferenças entre uma situação e outra, vivida anteriormente, que lhes permitam raciocinar sobre a correção ou não do seu pensamento. Estabelecem relações entre diversos objetos, identificam semelhanças e diferenças segundo critérios objetivos e podem nomeá-los. Aprendizagem é uma atividade mental intensa, o processo de elaboração pessoal em que nenhum aluno pode ser substituído por outro, isto é, algo que ninguém pode realizar em seu lugar. A atividade didática tem a função de construir o contexto para que a atividade mental do aluno ocorra em determinado nível e fazer com que ela se oriente no sentido de alcançar os objetivos educacionais ou de desenvolvimento de capacidades. Natureza cultural do conhecimento construído. Os conhecimentos que são objeto de aprendizagem dos alunos na escola já existiam antes que os alunos iniciem sua construção pessoal. São de natureza simbólica, exprimem por meio de símbolos verbais, numéricos, musicais,
plásticos, gestuais, etc., o que possibilita que sejam conhecidos e compartilhados por todos que pertencem ao grupo social e cultural e que, ao mesmo tempo, seu significado seja conhecido e compartilhado. A atividade desenvolvida pelo aluno na construção de conhecimento não pode ser realizada de maneira solitária. O aluno precisa de auxílio do outro, importância do professor como mediador entre aluno e o conhecimento. A elaboração de representações pessoais sobre os diferentes saberes da cultura não pode ser deixada à espontaneidade dos alunos. Deve ser assegurada pela intervenção nessa atividade. O professor planeja o contato com os saberes, orienta as relações estabelecidas e o grau em que se estabelecem, a contribuição dos alunos à aprendizagem, esquemas de conhecimento e atribuição do significado dos esquemas de conhecimento. Os conhecimentos estão armazenados na mente, organizados em unidades chamadas esquemas de conhecimento e que mantêm conexões entre si. Estrutura cognitiva, conjunto de esquemas convenientemente relacionados. O material que compõe os esquemas é simbólico, não é cópia da realidade, mas uma construção na qual intervieram outras ideias que já possuíamos e armazenadas na mente. Não é coisa real, mas a representação pessoal da realidade objetiva em determinado momento. Portanto, o conhecimento é gerado de forma contínua. Nos esquemas de conhecimento estão integrados conhecimentos de tipo declarativo, referentes ao que dizem dizer de alguém ou algo, de alguma situação, experiência ou conhecimento. Conhecimentos do tipo procedimental, referentes ao como fazer, realizações de ações e de sequências de ações e atitudes e valores. Da atribuição do significado. O grau de nível de elaboração do significado será determinado pela qualidade, diferenciação e coordenação dos esquemas de conhecimento que possuímos e por sua relevância e pertinência para estabelecer vínculos com a nova informação apresentada. Os conhecimentos dos alunos sempre atuam, mesmo que seja para perceber que o novo conteúdo não tem nenhum significado para ele, portanto, podem ser objeto de contínuo aperfeiçoamento. Os alunos não aprendem apesar dos seus conhecimentos prévios, mas por meio deles. Modificação de esquemas do conhecimento. Objetivo da educação escolar: modificar os esquemas de conhecimento dos alunos, sua revisão, enriquecimento, diferenciação, construção e coordenação progressiva, equilíbrio inicial, desequilíbrio, reequilíbrio posterior, processo de autorregulação interna que se constitui na busca sucessiva de reequilíbrio após cada desequilíbrio sofrido. Desequilíbrio é a ruptura do estado de equilíbrio do organismo e provoca a busca do sentido de condutas mais adequadas ou mais adaptadas ou adaptativas. A memória compreensiva. A atribuição do significado dos saberes acabam formando uma rede de conhecimento e tornam-se inseparáveis daqueles que possuímos anteriormente. Assim, construção do conhecimento e memória podem ser entendidos como uma mesma coisa. Memorizar resulta de um ato de construção, uma interpretação pessoal do novo que o aluno pode compreender. É a formação de uma ideia ou representação da informação a partir daquilo que já conhecia. Memorização compreensiva, memorização mecânica. Aprender conceitos, procedimentos, atitudes. O que permite que os alunos aprendam conceitos e procedimentos na escola? 1. Possuir uma série de saberes pessoais, conhecimentos conceituais prévios organizados, acreditar que a construção do conhecimento conceitual se faz como com os outros e que depende do esforço pessoal. 2. Contar com professores dispostos a trabalhar considerando os alunos como centro de sua intervenção, intervir para ativar as ideias prévias, apresentar um novo conceito ou conceitos como resultados das atividades de exploração e descoberta dos alunos, confiar no esforço dos alunos e outros. O que permite que os alunos aprendam determinadas atitudes na escola. 1. Saberes pessoais dos alunos. Estar familiarizado com certas normas e possuir tendências de comportamento. Poder recordar avaliações, juízos ou sentimentos que merecem pessoas ou objetos e situações. Expressar a outro suas ideias e opiniões. Poder elaborar o significado da nova norma ou atitude. Poder aceitar tudo o que implica a mudança de atitude com confiança e segurança em si. 2.
Intervenção dos professores na construção de atitudes dos alunos. Conhecimento sobre os critérios de valor pelos quais é regido o grupo escolar. Ajudar os alunos a relacionarem significativamente as normas e determinadas atitudes. Debater opiniões e ideias sobre os aspectos referentes à atividade do aluno na escola. Planejar a aprendizagem. Procurar modelos de atitudes que se pretende que os alunos aprendam na escola. Capítulo 5. Ensinar. Criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. Javier Onrubia. Aprendizagem não pode ser confiada ao acaso. Necessita de atuação externa, planejada e sistemática que oriente e guie os alunos na direção prevista pelas intenções educativas presentes no currículo. O ensino deve ser entendido necessariamente na concepção construtivista como uma janela ao processo da aprendizagem, mas apenas ajuda, porque o ensino não pode substituir a atividade mental construtiva do aluno nem ocupar o seu lugar. O ensino como ajuda ajustada. Se a ajuda oferecida não estiver conectada de alguma forma aos esquemas de conhecimento do aluno, se não for capaz de modificá-los e ativá-los e, ao mesmo tempo, forçar a sua reestruturação, não estará cumprindo efetivamente sua missão. A ajuda deve conjugar duas grandes características. Deve levar em conta os esquemas de conhecimento dos alunos relacionados ao conteúdo de aprendizagem tratados e tomar como ponto de partida os significados e os sentidos de que os alunos disponham em relação a esse conteúdo. 2. Deve propor desafios que o levem a questionar esses significados e sentidos e forcem sua modificação pelo aluno e assegurem que essa modificação ocorra na direção desejada. Portanto, ajuda ajustada propõe desafios abordáveis para os alunos, no sentido de que possam enfrentá-los graças às suas próprias possibilidades e aos apoios e instrumentos recebidos do professor. Apoios, suportes ou instrumentos de ajuda. Intervenção direta com um aluno ou grupo de alunos. Organização e orientação de classe ou agrupamento dos alunos. Escolha e ordenação de conteúdos e atividades. Tipos de material de apoio e recursos adicionais utilizados. Corrigir erros, dar pistas, oferecer possibilidades de reforço e ampliação, elogiar a atuação, avaliar os esforços ou o processo que realizam. O ensino como ajuda ajustada sempre pretende, a partir da realização compartilhada ou apoiada de tarefas, incrementar a capacidade de compreensão e atuação autônoma do aluno. A participação nas atividades junto com os colegas mais experientes ou com a ajuda do professor provoca as reestruturações e as mudanças nos esquemas de conhecimento que tornam possível uma atuação independente mais tarde. Vygotsky parte do entendimento de que as interações com outras pessoas são a origem do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Ele propõe a existência de dois níveis de desenvolvimento infantil. 1. O primeiro é chamado de real e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas, resultado de habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança. Geralmente, esse nível é estimado pelo que uma criança realiza sozinha. 2. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de outro. É justamente aí, na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber com alguma assistência, que reside o segundo nível de desenvolvimento chamado de proximal. Nas palavras do próprio psicólogo, a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo que nesse momento, uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante, ela certamente conseguirá fazer sozinha. Oferecer uma ajuda ajustada, criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas oferecer assistência. Vygotsky, ZDP, o espaço no qual, graças à interação e à ajuda de outros, uma pessoa pode solucionar um problema ou tarefa de uma maneira e em um nível que não seria capaz de ter individualmente. Oferecer uma ajuda ajustada é a aprendizagem escolar, supõe criar ZDP e oferecer nela ajuda e apoio para que, por meio dessa participação e graças a esses
apoios, os alunos possam ir modificando na própria atividade conjunta seus esquemas de conhecimento e seus significados e sentidos, e possam adquirir mais possibilidades de atuação autônoma e uso independente desses esquemas perante novas situações e tarefas, cada vez mais complexas.